Bom, bora fazer uma revisão aqui. Ó, eu vou criar um projeto bem básico para a gente poder testar a relação 1 para n, tá? Por aqui, exemplo, relacionamentos. Vou tirar a classe principal. Pastinha básica ali, tá tranquilo. Aí, primeiro, dividir em pacotes, né? Vou criar o model. Vou criar o view. E vou criar o data. Dentro do model, vou criar a classe, sei lá, por exemplo, aluno. Não vou fazer com herança nem nada do tipo, só duas classes fazendo um relacionamento. Vou colocar o número de matrícula do aluno e o nome dele, por exemplo, tá? Vou criar uma nova classe, por exemplo, as disciplinas dele. Nessa classe disciplinas, ela vai ter o ID, a descrição e uma nota. É claro que em um mundo ideal, nós teríamos um cadastro de disciplinas, né? Pegaria essas disciplinas relacionadas aí, colocaria no formulário, num combo box, para selecionar a disciplina, e aí então colocaria a nota dessa disciplina para aquele aluno. Aí ficaria, na verdade, uma relação N para N. Mas não é essa a ideia aqui. A ideia é que o meu aluno tenha muitas disciplinas e cada disciplina aí tem a sua nota. Então aqui, como é 1 para muitos, eu vou criar um array list, ó, de disciplina, que é a classe que eu acabei de criar, escrito aqui, disciplinas. Então eu criei no plural lá em cima, né? Foi mal. Disciplinas. Então aqui eu criei um atributo disciplinas do tipo ArrayList. Então o que é esse ArrayList? É um vetor dinâmico que vai fazer com que eu consiga armazenar dentro dele várias disciplinas. Então eu não tenho um limite. Não são 5, 10, 20 disciplinas. Eu posso ir adicionando e removendo disciplinas de acordo com a necessidade de cada aluno. Tá? Então aqui na classe disciplinas, vou fazer o basicão, que é refatorar, encapsular os campos, para ele gerar os sets e gets para mim. Já colocou o private. Vou inserir o construtor. Primeiro sem parâmetros. Depois o com parâmetros. Então é só selecionar os caras aqui, ele vai gerar para mim. Legal, né? Colocar o código aqui, porque ele não faz. Nota igual a 0. Então, a classe disciplinas está criada sem problema. Aluno, vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar os atributos, vou encapsular os campos. Ele vai gerar todos os sets e gets para mim. Vou colocar o construtor, sem parâmetros e com. E no construtor, ó, matrícula, como é inteiro, começa com 0. Nome. E a disciplina, né? Disciplinas igual a new. ArrayList. Opa, um a mais. Beleza. Tudo inicializado, não teremos maiores problemas. Como eu tenho uma lista aqui de disciplinas, vocês vão ter que criar os dois métodos, um para remover disciplina e um para adicionar disciplina. Então, eu gosto de criar aqui embaixo, mas não faz diferença. Public void, adicionar disciplina, que recebe um objeto e adiciona a lista. Então, disciplinas.add, objeto. E esse objeto tem que ser do tipo dos elementos da lista, que é disciplinas. Public void, sei lá, remover disciplina. Aqui você pode receber a posição e remover o elemento que está nessa posição. Ou receber o objeto e remover o objeto que está dentro da lista. Tanto faz. Então aqui a gente termina o processo do pacote model. No view, ó, eu vou criar um JFrame para desenhar esse cadastro de alunos aqui.
O que eu coloco na tela? As informações básicas de aluno e uma tabela para o relacionamento N que ele tem, que é com disciplinas. Então, aqui, label, campo de texto, e aí vamos para as disciplinas. Esse layout estragou um pouco nossa tela. Deixa eu dar uma arrumadinha. Novo. Salvar. Cancelar. Editar. E excluir. Isso porque eu não estou fazendo a pesquisa, né? Só estou colocando os botões. Aqui eu vou deixar na tabela o número de matrícula do aluno aqui, autoincremento no banco. Então no formulário eu vou deixar um labelzinho só para ele exibir isso daí depois. Vou abrir o navegador porque eu acho mais fácil nomear os campos por aqui. Então eu venho aqui, dou um F2 e nomeio, ó, JL, ID, seta para baixo, F2, JL, nome. Os labels vocês não precisam nomear, tá? Porque a gente não vai usar. O único label que a gente vai usar é esse cara aqui. Então, esse precisa de nome para eu poder pegar essa informação depois. Eu coloco ID 2, mas aí fica a critério de vocês. Ó, esse text field, ele é o da disciplina. Esse cara aqui, ó, é o da nota. Os botõezinhos JB adicionar disciplina. JB remover disciplina. A tabela está dentro de um scroll pane, então eu posso abrir e mudar o nome da tabela. JTB disciplinas. E os botões, ó. JB novo. JB salvar. JB cancelar. JB editar. JB excluir. E aí vou mudar as propriedades deles, né? Posso fechar aqui. Tiro o texto desses caras. Aqui é o mais. Aqui o menos. Novo. Salvar. Cancelar. Editar. Excluir. Aqui na tabela que a gente quer que apareça, então eu vou na propriedade model dela e acerto. O que eu preciso? Das informações da disciplina. Vamos ver o que está lá. ID, descrição e nota. Faltou o ID, né? Ali na tela. Ah, esse não é autoincremento? Não, porque como eu falei, a gente não tem tabela disciplina. Se a gente tivesse a tabela disciplina, aí sim, eu poderia trabalhar com um combo box, selecionar essa disciplina e trazer.
Ah, professora, mas não pode ser autoincremento esse ID no banco? Porque daí a hora que eu insiro a disciplina, ele também vai somar e colocar lá um número sequencial para a disciplina? Pode, sem problemas. Então, se o ID for autoincremento no banco, na tabela disciplinas, então a gente não precisa colocar ele aqui, talvez. Então, tem que pensar em como vocês querem trabalhar dentro do modelinho. Então, aqui é o ID, o nome do aluno, aqui a disciplina, aqui a nota. Lógico que se os IDs forem todos autoincremento no banco, é muito mais fácil. A gente precisa dele aqui simplesmente quando eu quiser alterar, né? Ou se a gente for fazer aquele esquema de cliquei e removi sem fazer alteração, nem preciso do ID. A gente não precisa nem se preocupar com esse cara que ele vai ficar inútil aqui. Mas vamos lá. Tá fácil, né? Aí fica nessa, ó, você vem aqui, ó, botão direito, definir layout absoluto. Lindo, né? Ó. Aí fica chique. 0, parará, parará. O ideal seria que alguns campos viessem habilitados e outros não, para a gente poder programar os botões aqui. Então, a gente pode selecionar alguns caras e mudar a propriedade enable deles. Tiro aqui, ó, ficam todos desabilitados. Então, quando eu clicar no novo, ele vai habilitar esses caras para eu poder trabalhar. Então, aqui, ó, botão direito, eventos, action performed. E aí a gente pode começar a criar alguns métodos. Por exemplo, limpar campos. Por exemplo, o tratar campos. E aí eu passo aqui, se eu quero habilitar, eu vou passar um true para ele habilitar os campos. E os botões eu posso colocar aqui embaixo. Ó, JB novo, set enable, false, porque eu acabei de clicar nele, eu quero que ele desabilite. JB salvar, set enable, true. JB cancelar, set enable, true. E os outros, o editar e o excluir, continuam false. Porque a gente não está mexendo com eles ainda, mas já vamos deixar programado. Lembrando que para editar ou excluir, eu preciso fazer o pesquisar. Aí aqui está dando erro porque eu não tenho esses dois métodos. Por que eu criei método? Porque eu vou usar ele no cancelar, eu vou usar eles em vários lugares. Então, eu já criei isso daqui como um método. Vocês podem criar os métodos em qualquer lugar. Eu gosto de criar os métodos novos aqui embaixo. Então, fica ó, public void limpar campos. Eu coloco o código aqui dentro. Public void tratar campos. E coloco aqui que ele recebe um boolean. E coloco o código aqui dentro. Ah, mas a gente viu que existe uma forma de eu passar os componentes do formulário e ele fazer isso tudo para mim. Sim. Só que aí vocês teriam que criar uma classe, criar um método estático, passar esses componentes e aí ele ia mexer e trabalhar com isso daí. Não é obrigatório para a prova fazer isso. O que é obrigatório é que vocês consigam habilitar e limpar os campos. A forma com que você vai fazer isso, tanto faz. Né? Aí vai de cada um. O único label que eu vou limpar é o do ID. Set text, vou voltar ele para 0. O nome, vou dar um set text null. A disciplina. Também. E a nota. Opa. E a tabela? O certo é fazer isso com ela também, né? Existe um método que é o set null rows, que ele consegue tirar todas as linhas de tabela. Só que ele só existe no modelo da tabela, no default table model. Então, ó, a gente pode fazer assim.
The full table model, sei lá, um nome igual. Vou fazer a conversão do modelo atual da tabela. JTB disciplinas.getModel, porque ela retorna, ó, só table model. Aí aqui eu faço tb.set numRows 0. É mais fácil do que fazer um set model e tirar as linhas da tabela. Aí aqui a gente já consegue limpar a tabela também. No tratar campos, o esquema é parecido, só que a gente vai habilitar. JT, opa, fora da chave não vai rolar, né? JT nome.set enable e coloco o B. Se ele recebeu true, ele vai habilitar. Se ele recebeu false, ele vai desabilitar. JT disciplina set enable e coloco o B. JT nota set enable e coloco o B. Tá? Os botões eu acho que a gente pode tratar separado. Porque tem o maisinho, o menos, né? E todas as outras coisas lá, a gente pode pensar separado cada caso para poder habilitar ou desabilitar. Aqui, a princípio, eu já consigo ver se está funcionando o meu formulário. Ó, tá aqui. Layout não tá aquela maravilha, mas tá funcionando. Aqui eu der um novo, consigo digitar o nome, consigo digitar a disciplina, consigo colocar a nota, ó, salvar e cancelar, que ainda não estão programados. E aqui o mais e menos, a gente precisa mexer com eles. Quando que o mais pode ser habilitado? Talvez quando eu digitar a disciplina, né? Ou a nota. É uma ideia. Então, a gente pode fazer essa verificação também, ó. Botão direito aqui, eventos, por exemplo, key released. Então, quando ele soltar a teclinha, eu verifico se, por exemplo, o campinho jtdisciplina.getText.length é maior que 4. Ou seja, a partir do quarto caractere da disciplina, eu consigo habilitar o botãozinho mais. Ah, mas não adianta só a disciplina, eu preciso da nota também. Então, aí você coloca aqui, por exemplo, jtnota.getText. Podemos tentar com length também, ó. Length maior que 0. Se eu tiver um caractere lá, já está funcionando. Então, se eu tiver mais de 4 caracteres na disciplina e mais de 0 caracteres na nota, eu posso habilitar. JB adicionar disciplina, .set enable, true. Se não, JB adicionar disciplina, .set enable, false. Isso eu fiz um evento no campinho da disciplina. O que eu posso fazer agora? Programar a mesma coisa, porque a gente já está validando os dois, na nota. É uma ideia. Vamos ver se funciona. Pode falar. Seria necessário colocar o nota na disciplina? Não. Você fala assim, colocar um if do disciplina na disciplina e o if do nota na nota. Sabe qual que é o problema? Se você fizer isso, ó, quer ver? Aqui, ó, quando eu valido os dois nos dois lugares, se eu apago o nota, ele desabilita. Se eu volto o nota e apago a disciplina, ele desabilita, entendeu? Se você testa separado, pode ser que ele habilite e um dos dois esteja vazio, né? Porque ele vai entrar no if.
Isso porque eu não estou validando, que a nota tem que ser entre 0 e 10, aquela coisa toda. Isso aí a gente vai deixar para depois na hora de validar os campos. Quando eu clicar no mais, ele tem que jogar as linhas aqui embaixo para poder mandar isso aqui depois para o banco. Beleza até aqui? Então tá bom. Vamos no mais. Eventos, action performance. Tem várias formas de jogar isso para a linha de baixo. Beleza? Uma delas é, posso criar um vector, posso criar um vetor de string, posso criar qualquer coisa que eu tenha elementos que correspondam às minhas colunas. Então, por exemplo, vector linha igual a new vector. Eu preciso importar esse cara, ó, botão direito, corrigir importações. Aí eu vou pegar linha.add e eu tenho que colocar o primeiro elemento. Eu vou colocar 0 porque é o ID e a gente não tem o ID ainda. Linha.add, o segundo é a disciplina. Então, eu vou pegar do campinho disciplina lá. JT disciplina.get text. Beleza? Linha.add jt nota.get text. Aí você resolve se você quer ou não limpar os campos anteriores, né? E aí você tem que pegar essa linha e adicionar a JTable. Default table model dela. Isso aqui a gente poderia declarar lá fora. Tá vendo que já é a segunda vez que eu uso esse cara. Então, poderia declarar ele fora. O vector também. tb.add row, ó, e passa o vetor. Vamos ver se funciona. Isso que eu falo para vocês, vai fazendo a prova assim por etapas. Faz e testa, faz e testa. Porque às vezes vocês têm mania de escrever um monte de coisa e depois querer testar tudo junto. E aí fica mais complicado. Nome, disciplina, nota, mais, ó, apareceu aqui embaixo. Do jeito que tá, eu não limpei os campos. Então, quantas vezes eu clicar no mais, quantas vezes ele vai adicionar idêntico. Também não tenho nada que faz validação. Ó, não pode colocar duas disciplinas idênticas. Não tem nada aqui. Beleza? Como a gente não tem chave primária estrangeira no banco, não vai dar problema. Mas se fosse um caso de eu ter uma tabela de disciplinas e relacionar e fazer uma chave composta e única, daria problema. Tá? O menos é o mesmo esqueminha do mais. Então, eu venho aqui, ó, botãozinho de menos, aumentadinho neles. Eventos, action performance. A primeira coisa que eu tenho que verificar no menos é se eu tenho uma linha selecionada na tabela, para poder remover essa linha daí. Então, se jtb disciplinas.getSelectedRow for maior que -1, eu posso trabalhar. Porque ele retorna -1 se você clica na tabela e não seleciona um registro. Uma linha, perdão. Aí, se eu selecionei a linha, eu posso remover ela. Então, de novo, ó, default table model. jtb disciplinas.getModel. Aí aqui é fácil, ó. tb.removeRow. E aí eu preciso da linha selecionada. jtb disciplinas.getSelectedRow. Eu não podia fazer isso separado, declarar uma variável inteira, que era o número da linha, né? Pegar a linha selecionada e depois fazer as duas coisas? Poderia, sem maiores problemas. Tá? Lembrando que o nosso botão ainda não está habilitado. Então, eu posso habilitar ele aqui, por exemplo, se tem uma linha selecionada, jb remover disciplina, set enable true. E posso desabilitá-lo depois, ó, jb remover disciplina, set enable false. Vamos ver se funciona.
Mudar aqui, né? Quero remover essa, ó. Cliquei. Não apareceu. Por que ele não apareceu, galera? Porque eu coloquei o evento errado. Tem que colocar aqui e Mouse clicked, ó. Eu coloquei Action Performed. Então tem que tomar cuidado porque a gente vem na vibe do Action Performed direto e não é bem assim. Ali a gente tem que trabalhar diferente, ó. Então eu vou recortar aqui. E vou pegar a tabela. Ah, não, peraí. Não, tá certo, tá certo, peraí. Esquece. É isso aqui só que tem que ir pra lá. Esse é o botão. Então a gente vai aqui, ó. Botão direito, eventos, mouse clicked. Cliquei lá e tem uma linha selecionada, habilita. Se JTB disciplinas, ponto. Get selected row maior que -1. Opa, só esse que eu quero. Se for maior que -1, habilita, se não, desabilita. Vamos ver se agora vai. Novo. Olha lá, cliquei no 66, habilitou, excluir, desabilitou. Cliquei, ó. Cliquei, mas não selecionei nada, ó. Seleciona, remove, adiciona. Certo? Funcionando? Então tá. Agora tem o salvar e o cancelar. O cancelar é o mais fácil, então vamos começar por ele. E depois a gente começa o salvar. Vamos lá. Cancelar. Botão direito, eventos, action performed. Limpar campos. Tratar campos passando false. E volta os botões. Se vocês quiserem, ó. Ctrl C, Ctrl V. É só inverter, exatamente. Ó. Ctrl C. Ctrl V. E inverte. Ah, por que inverte? Porque, na verdade, ele volta ao estado inicial. Aqui, ó, o editar e o excluir, vocês não invertam. Porque esses caras só estão habilitados quando você faz pesquisa. E a gente não fez ainda. Beleza? Vamos ver. Ó, faltou um trem, ó. Isso que é legal a gente ir testando. Set enable. False. Se vocês quiserem aproveitar o embalo, põe o remover também. Ah, mas o remover já está tratado lá, né? Aquela coisa toda. Vai que escapa, né? Vamos pensar em tudo. Beleza? Para o salvar, a gente precisa trabalhar mais algumas coisas. Porque existem algumas regras que a gente tem que colocar aqui. A primeira delas é colocar um try catch. Então, o meu try catch já está configurado, então ele já mostra a mensagem bonitinho. É só dar um corrigir importações, que ele já tem os íconezinhos, tudo bonitinho, tá? É mais negócio, né? Então, se eu conseguir validar os campos, né, verificar que estão todos preenchidos bonitinho, se eu conseguir preencher um objeto, que é onde vocês se matam e acabam errando, aí eu vou mandar para o banco. Vou mandar incluir. Então, se eu conseguir mandar incluir um determinado objeto no banco, aí sim eu mostro. JOptionPane, Show Message Dialog, diz para ele centralizar a mensagem nessa janela e coloco lá, salvo com
Sucesso. Tá? Então, aqui, depois disso, eu posso chamar, por exemplo, ó, o Action Performance do cancelar, porque lá ele já tem todo limpar campos, todo tratar e volta os botões ao que era. Então, fica muito mais fácil. O que eu tenho que criar aqui? Todos esses caras. O validar e o preencher eu vou criar nesta classe mesmo. Já o down é um objeto da classe data que vai receber esse meu objeto aluno e aí vai percorrer esse cara e vai fazer os inserts necessários no banco. Tá? Eu vou fazer os métodos aqui de validar e preencher e vou deixar o down para a gente fazer daqui a pouco. Porque vai dar o horário do intervalo e tem que criar a classe conexão, criar a estrutura do banco e tudo mais. Tá? Não tem banco criado ainda, só criei as classes. Então, vou lá embaixo de novo. Podia ser tudo private, viu? Estou colocando public meio no automático. Então, public agora é boolean. Validar campos. Throws exception. Se tiver alguma conversão, alguma coisa, ele já vai acusar. E o outro? Public boolean. Preencher objeto. Também throws exception. Porque aqui as conversões efetivamente podem dar problema, principalmente aquela da nota, né? Então tem que verificar isso aqui. Como ele é boolean, ele espera um retorno. Então eu vou dar um return true. Aqui embaixo ele vai parar de dar pau. E aqui também. Então vou fazer vários ifs e várias coisas aqui para verificar se os campos realmente estão preenchidos da forma adequada. Então vou começar pelo nome. jtnome, ponto, getText, ponto, sei lá, length, se ele for menor que 4, porque não tem ninguém que tenha um nome com menos de 4 caracteres, por exemplo. Até tem, né? Vamos pôr 2, vai. Aí, outra validação. Eu consigo validar o nome da disciplina aqui? E a nota? Então, temos que pensar. Porque veja o seguinte, quando eu clicar aqui no salvar, vocês concordam que todas as disciplinas já estão aqui? Todas as notas já estão aqui também? Como eu faria a validação? Eu teria que pegar a primeira linha, olhar campo por campo e verificar se está certo. Segunda linha, olhar campo por campo e verificar se está certo. Tá? É possível fazer isso? Sem problema. Só que a hora que eu achar um errado, o usuário vai ter que clicar, excluir e criar de novo. Talvez essa validação seja mais interessante aqui, ó, na hora que eu digito e dou mais. Tem as duas formas de fazer. Aí vocês fiquem à vontade para fazer qualquer uma delas. Eu só acho que talvez seja mais fácil avisar para o usuário na hora que ele clica no mais, porque as informações ainda estão nos campos. E ele pode mexer nisso. Então, essa validação da disciplina e da nota, eu colocaria aqui, ó. Mexeria nesse cara. Então, ó, vou fazer uns ifs aqui. Se jtDisciplina, .getText, .length, se for maior que disciplina, vamos pôr LP1, sei lá, 3 caracteres. Beleza. É porque é uma disciplina válida. E como é que eu vou... Tem que ter maior que 4, Disciplina? Então, beleza. Então, vamos padronizar. Aí a nota. A nota aqui em cima, ó, eu só estou verificando se ela tem um caractere. Eu não estou verificando se esse caractere é um número e se for um número, se ele é maior que igual a 0 ou menor ou igual a 10. Tá? Então, beleza, a primeira validação de tamanho já está lá em cima. Agora eu tenho que fazer a validação de dados mesmo. Por exemplo, float nota recebe float ponto parse float daquele campinho lá. jtnota ponto getText. Aí se a nota for maior ou igual a 0 ou
a nota for menor ou igual a 10, tá beleza também, não é? Sim, Walter? Então, se isso aqui realmente for válido, esse cara tá aqui dentro. Eu só vou adicionar a linha se ele passar pelos dois ifs. Se ele não passar por este if, eu posso dar uma mensagem de erro, ó, nota inválida. Aqui eu vou adicionar. Ó. É eu ou é ou? Vamos fazer um teste. Se for menos 1. Menos 1 é maior que 0? Não. Menos 1 é menor que 10? É. Ele vai falar que é válido. Então não é ou. É e. Tudo bem. Walter ficou pensando, ó. E vocês tudo deixaram passar. Beleza. Aham, entendi. Aí, pode acontecer uma exceção aqui nesse trecho de código? Não? Vamos fazer um teste? Parará. O que aconteceu? Digitei letra e ele tentou converter e não conseguiu. E por que ele não mostrou mensagem? Porque eu não coloquei isso aqui dentro de um try catch. Se eu venho e digito um número, ele passa. Se eu digito uma letra, ele dá pau de novo. Tá? Então, o que é o certo? Mostrar alguma mensagem, né? Para isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Colocar todo esse bloco dentro de um try. Ó, todo ele mesmo. E um catch. E boto pelo menos uma exceção básica aqui. Tá? JOption pane, show message dialog. Erro ao adicionar disciplina. Aí põe um mais aqui. Erro.getMessage. Aí eu vou pôr completo também, né? Para deixar bonitinho. Ó, com error message. Tá? Legal. Então aí, nesse else aqui, eu posso fazer assim. Throw new exception. Que daí ele vai capturar lá embaixo. Digite uma nota entre 0 e 10. Beleza? Calma. Vamos ver. Nome, parará. Menos 10. Ó. Erro adicionar disciplina. Digite uma nota entre 0 e 10. É bem o throw que deu aqui, né? Tranquilo. Agora eu vou digitar a letra. Erro adicionar disciplina. For input string. Ah, ele não conseguiu converter. Por que ele está mostrando essa mensagem horrorosa aqui? Porque a gente não fez um outro catch. A gente deixou só o catch genérico. Né? Se eu tivesse colocado lá um number format exception, eu poderia mostrar bonitinho. Digite apenas números. Ah, preciso validar aqui, ó, por a mensagem do disciplina? Vamos ver. Acho que não, porque a gente programou para ele nem habilitar. Entendeu? Por isso que eu não coloquei mensagem lá. Daria. Entendeu? Aí, aquele if que você falou de fazer separado, tá valendo mais do que... Aí eu consigo, ó. E aí vai. A hora que eu dou um salvar, então, ele só precisa validar o nome e se tem alguma disciplina aqui. Porque, na verdade, vai de acordo com a nossa regra agora. Então, se na hora de validar os campos, o nome não pode ser vazio, e eu preciso obrigatoriamente lançar disciplinas para o aluno, então,
Ah, preciso. Então, você tem que verificar se tem alguma disciplina naquela JTable. Então, se... O mesmo esquema de novo. Ó. Default Table Model, pega lá e converte. Ó. Default Table Model, JTB disciplinas, .get model. Feito isso, você usa aqui, ó. tb.get round count. Se isso aqui for igual a 0, é porque não tem nenhuma disciplina colocada lá, tá? Aí, vocês podem trabalhar de várias formas diferentes na validação disso daqui. Tem gente que gosta de fazer assim. Para cada campo que ele achar errado, dá uma mensagem e um return false. Tem gente que acha melhor. Pega todo mundo e mostra uma mensagem só, para o nome e para a quantidade de disciplinas. Então aí, tanto faz. Se vocês quiserem mostrar uma mensagem só, precisa de uma variável aqui em cima. Essa variável, ela vai concatenar a informação aqui. Digite um nome válido, por exemplo, e ela vai concatenar aqui também. Lance pelo menos uma disciplina. E aí aqui na hora do retorno, você verifica se msg.length for igual a 0, é porque não tem caractere nenhum dentro da variável. Então, você retorna true. Se não, você mostra a mensagem de erro. Ou você lança uma exceção. Também dá, quer ver? Ó? Acho que fica mais bonitinho. Throw, new exception, e joga o MSG dentro. Então, ele vai pegar essa mensagem que você concatenou de erro, vai lançar como exceção, o try-catch do salvar vai exibir a mensagem para você. Ou senão, era só colocar um JOptionPane com MSG e um return false, que ele já ia fazer. Vamos ver se rola. Erro, lance pelo menos uma disciplina. Aí aqui tá dando pau porque eu ainda não tenho o incluir lá do down. Mas ele já passou, né? Pelo preencher, já passou pelo validar, já passou pelo preencher, apesar de não ter nada. Mas ele já passou por esses caras aqui. O preencher, ele precisa de um objeto do tipo aluno para jogar os dados que estão na tela dentro dele. Então, a gente vai declarar esse cara. Vou declarar aqui em cima, que eu gosto de declarar os atributos aqui. Então, fica aluno, que ele vem lá do model, ó, já fez a importação, obj. Depois, o que eu vou ter aqui? Um aluno data, que eu não criei ainda, down. Dentro do construtor, eu vou colocar um famoso try-catch e vou instanciar esses caras. Obj igual a new aluno, down igual a new aluno data. Ah, mas precisava do try-catch? Por conta do aluno data, porque ele herda da conexão, então na hora que ele instancia, ele conecta com o banco. E aí, como são todas exceções checked, eu preciso obrigatoriamente de um try-catch lá, ou de um try-catch aqui e o throws lá. Então aqui vai dar erro, por quê? Porque eu não tenho a classe ainda, certo? Objetos instanciados, eu posso ir lá no preencher e começar a jogar os dados. obj.set matrícula. Ah, é matrícula, eu pus ID na tela, né? Ah, tudo bem. Depois eu mudo lá. jlid2.get text. obj.set nome. jtnome.getText. Aqui, ó, vamos ver por que está dando piti. Porque eu estou passando uma string e o meu método matrícula recebe inteiro. Conversão. Integer.parseInt. Jogo ele dentro. Até aqui sossegado. O problema agora é percorrer a JTable para poder pegar cada linha daquela, transformar numa disciplina e jogar dentro do objeto aluno. Vamos ver um for aqui, ó.
int i igual a 0, i menor que JTB disciplinas, ponto. Ó, get round count e mais. Aí aqui dentro eu vou criar um objeto disciplinas, vou instanciar ele. Poderia até usar o construtor com parâmetros para jogar os valores, mas a linha vai ficar muito longa, eu vou fazer separado. Então, ó, obj disciplina, ponto, set id, tem que colocar alguma coisa aqui dentro. Obj disciplina, ponto, set descrição, vou colocar alguma coisa aqui. Obj disciplina, ponto, set nota, vou colocar alguma coisa aqui. Feito isso, eu falo que o meu objeto aluno adiciona uma disciplina. Não pode esquecer dessa linha aqui, porque se você esquece dessa, ele percorre a tabela, joga o objeto na memória, mas não associa os dois objetos. Não vai pegar aquela disciplina e adicionar para o aluno. Aí na hora que você for para o banco, o teu objeto não tem disciplina nenhuma. Para pegar a informação da tabela, eu tenho que fazer assim, ó. Eu vou fazer separado, mas poderia ser tudo na mesma linha. String id recebe JTB disciplinas, ponto, get value iat, linha i, coluna 0, ponto, toString. Por que coluna 0? Porque eu estou seguindo a ordem daqui, ó. 0, 1, 2. O próximo, a descrição, coluna 1. O próximo, a nota, coluna 2. Peguei tudo como string, porque o método, na verdade, ele retorna um object, eu converti para string e agora eu vou converter para o tipo de dado que precisa. O id é inteiro. Integer ponto, parse int, e jogo o id dentro. A descrição não precisa de conversão, ela já vai direto porque é de string para string. A nota é float. Float ponto, parse float, e jogo a nota aqui dentro. Feito isso, eu tenho um objeto já com todos os dados preenchidos. Eu vou colocar um breakpoint aqui e um aqui para debugar e mostrar para vocês o objeto antes da gente mandar para o banco. Então, o breakpoint vai executar uma parada no momento que ele passar por essa linha 361. Então, eu vou conseguir ver em tempo de execução o que está acontecendo. Ó. Ai, por causa dos erros lá. Peraí. Deixa eu comentar aquelas duas linhas lá em cima. Pronto. Então, novo, a Maria, disciplina LP1. Maria é uma boa aluna. Espaço 1. Que saco, LP2, vai. Redes, ela não gosta de redes. Companheira. Estrutura de dados. Não gosta de estrutura de dados, né? Bom, 9. Beleza. Salvar. Olha lá, ele foi para o método preencher objeto e a gente vai pegar as informações e jogar. Se eu olhar aqui dentro desta classe, o meu obj é do tipo aluno, tem o endereço de memória dele. E ele está vazio, ó. Matrícula, nome e as disciplinas é uma lista de tamanho 0. Eu não tenho elementos ainda nessa lista. Então, conforme eu for passando pelas linhas aqui, vocês vão ver que ele vai preenchendo. A matrícula continuou 0 porque estava 0 lá na tela. O nome, olha lá, mudou para Maria. E agora vamos no for das disciplinas.
Peguei a disciplina, ó, o ID, a descrição, a nota. Estou jogando para o objeto disciplina. Então, vocês vão ver, ó, o obj disciplina dentro do for está preenchido. 0, LP2, 10. Tá? Já o disciplinas aqui ainda está vazio. A hora que eu der um próximo F8, ele vai adicionar esse objeto lá, o size vai mudar e a gente vai conseguir ver essa disciplina aqui. Cadê? Como não? Ah, aqui apareceu. Ó, 0, LP2, 10, que é, na verdade, o primeiro cara aqui, ó, 0, LP2, 10. E aí vai fazendo isso passo a passo, linha por linha da JTable, adiciona 3 caras, adicionou, terminou o for. Então, se eu olhar aqui, ó, 3 disciplinas adicionadas, onde cada uma delas tem as suas informações bonitinho. Aí depois é só mandar isso aqui para o banco. Ele vai dar um return true aqui. Vai falar que foi salvo com sucesso. Quando ele debuga, ele dá uma travada na mensagem, ó, salvo com sucesso. E vai cancelar tudo e voltar a janela ao estado inicial. Feito? Difícil até aqui? Uhum.